Muitas coisas são mais satisfatórias do que assistir uma máquina executando sua tarefa tão facilmente quanto os dedos de Jimi Hendrix dançando ao redor de um braço de guitarra. Então, no vídeo de hoje, sente-se, relaxe e junte-se a nós para assistir as 10 peças de tecnologia mais satisfatórias de se ver. Este deve ser o jeito mais satisfatório já visto de se cobrir um plástico. Esta máquina formadora de vácuo, projetada por uma empresa chamada Formic, usa o calor e a vedação a vácuo para formar uma camada de folha de plástico de 4 mm em torno de um molde pré-definido. Basta apenas colocar um molde dentro da máquina, colocar o plástico na parte de cima e deixar que a máquina faça o resto. Depois de 60 segundos de calor intenso, o plástico torna-se flexível e moldável. Então você seleciona a opção de subir o molde e os dois se encontram e resfriam para grudar um no outro. Em um instante, o plástico assume o formato dos moldes: cabeça de gorila, volante ou qualquer outra forma que você desejar. Incrível, não? A visão do plástico assumindo o formato do molde é um ponto de satisfação para os olhos, e se existe algum jeito mais relaxante de produzir brinquedos em massa, nós desconhecemos. Honestamente, a única pessoa que talvez não goste de assistir essa máquina em ação seria o Han Solo, por trazer memórias ruins. A impressão 3D já existe há um bom tempo, e é absolutamente incrível a quantidade de coisas que podem ser criadas a partir dessas máquinas. O mais incrível é que você pode literalmente imprimir uma casa. E não estou falando de uma pequena casa de bonecas. Estou falando de uma casa de verdade para que você e seus familiares possam morar confortavelmente. Uma instituição de caridade chamada New Story possui uma parceria com uma empresa de tecnologia de construção chamada Icon. Juntas, essas empresas produzem casas de impressão 3D em massa para acabar com a crise de falta de moradia no mundo. O objetivo é construir cada casa com 60 metros quadrados em menos de 24 horas e com um custo de cerca de $4.000. O processo de produção dessas casas é um colírio para os olhos. De início, montam a estrutura básica de madeira e, em seguida, a gigante impressora 3D chamada Vulcan começa o processo de imprimir camadas sobre camadas com a precisão dos mestres dos padeiros, montando um bolo de 7 camadas. Após isso, os humanos voltam e adicionam um encanamento, janelas, portas e a parte elétrica. O resultado final é surpreendente. Uma casa confortável e estável, com sala, quarto, escritório e banheiro, e tudo isso por aproximadamente $4.000. O próximo objetivo do grupo é levar este projeto para regiões mais pobres de El Salvador para imprimir e garantir centenas de moradias para aqueles que vivem com menos de $200 por mês possam ter um abrigo seguro e confortável. Muitas coisas são bem insatisfatórias de se ver, como lixo ou plástico flutuando no mar. Infelizmente, há muito lixo no mar, o que nos impede de ir simplesmente nadando e coletando tudo, certo? Então, uma pequena empresa chamada Projeto CBAM teve uma incrível ideia para este problema. Um coletor de lixo do oceano que é ecologicamente correto e até divertido de assistir. A ideia é surpreendentemente básica: colocar uma grande lixeira na água com apenas o seu topo para fora da água, um filtro e uma bomba de água que suga a água para dentro da lixeira, e também qualquer coisa na água, como pontas de cigarro, plástico, papel e outros objetos estranhos. Observar as garrafas de vidro, bitucas de cigarro e outras incontáveis coisas sendo sugadas lentamente para o reservatório, uma por uma, com uma esteira rolante aquosa, é algo extremamente satisfatório. Uma vez que o reservatório está cheio, o manipulador pode remover o filtro e coletar o lixo para ser reciclado ou devidamente descartado. Desta forma, nossas águas ficam mais limpas. Até agora, 70 marinas concordaram em usar o CBAM, e é só uma questão de tempo até que outras ao redor do mundo façam o mesmo. Caso algum peixinho seja sugado para dentro, basta retirá-lo e colocá-lo de volta na água. E com certeza ele vai entender o pequeno inconveniente, principalmente quando ele perceber que já faz semanas que não vê sacolas plásticas. Ninguém gosta de ter um pneu furado, mas imagine se você estivesse na Lua ou em Marte e seu pneu estourasse. Boa sorte para conseguir ajuda para arrumá-lo. A NASA, inclusive, desenvolveu recentemente um novo tipo de pneu para garantir que eles nunca furem ou estourem a milhões de quilômetros de distância. Esses pneus são simplesmente hipnotizantes de se ver. Parecem ser feitos apenas com uma malha, mas na realidade são feitos com ligas de níquel e titânio. Mesmo sob pressão, esse pneu não fura como os tradicionais pneus de ar. Ele simplesmente passa por cima de qualquer obstáculo em seu caminho. Observando um desses pneus, sua malha de liga de níquel e titânio passa por cima
da rocha, se deformando para aderir a ela e sem sofrer nenhum dano. Isso é absolutamente satisfatório de se observar. Imagine ter pneus como esse no seu carro e poder dirigir por qualquer lugar, sem precisar se preocupar em furar o pneu ou em trocar os pneus de inverno por pneus de verão. Atualmente, é inviável que as pessoas comuns tenham esses pneus, já que as ligas de titânio são um pouco caras. Mas é apenas questão de tempo até que os preços caiam. E quando isso acontecer, vai ser o melhor dia para todos nós, que não sabemos trocar um pneu, não é mesmo? Essa gigante da fabricação, a Optimus, faz uma ampla pavimentação que é de brilhar os olhos. Primeiro, a máquina começa a aplanar o cascalho do asfalto, e ver a cena dos pequenos materiais sendo lentamente achatados em uma superfície plana é totalmente satisfatório. Se você já assistiu Carros e ficou desconfortável com a cena do relâmpago McQueen arruinar toda a estrada quando foi pavimentá-la, então foque na próxima cena que vai revitalizar sua alma. A próxima etapa da Optimus é oficialmente colocar o concreto. A máquina transforma um ato comum de derramar cimento em um quebra-cabeça muito satisfatório. O concreto já chega endurecido em vários pedaços que se assemelham a peças de quebra-cabeça e que se encaixam direitinho um no outro. Não é um trabalho difícil, mas sim um trabalho inteligente. E além de tudo, é um entretenimento relaxante. Você já viu aqueles cortadores de grama gigantes que parecem tratores? E já quis pilotar um? Se sim, então a empresa Briella Maia realizou o seu sonho. O Maia é um cortador de grama gigante, e ver pessoas usando ele para aparar cada pedacinho da grama é uma imagem realmente incrível. Torna-se até cômico à vista do alto, pois o cortador se assemelha a uma formiga levando um grande pedaço de comida para casa. Esta máquina ainda pode ser utilizada para pulverizar fertilizante ou qualquer outro material a distâncias surpreendentemente longas. Se você tem um campo grande para pulverizar, então não há maneira mais divertida de se fazer. Além disso tudo, o Maia ainda possui duas cabines para pilotar. Logo, você pode simplesmente ser o piloto ou apenas um observador. Drones já são divertidos de se assistir, mas o drone voador Helios é muito mais que qualquer um. O pequeno Helios e seu irmão igualmente pequeno, porém mais forte, Helios 2, são envoltos por uma gaiola circular resistente que os torna tolerantes, se não imunes, a colisões. Eles voam dentro e ao redor de áreas perigosas, escuras e apertadas que outros drones e as pessoas não conseguem acessar. Logo em seguida, sua câmera HD transmite a filmagem de volta ao seu operador. Simplesmente observar o Helios em ação, balançando para cima e para baixo, traz muita satisfação e ainda mais satisfatório quando é você que está pilotando o drone. Manobrar este círculo perfeito é relaxante e super divertido. Dobrar roupas não costuma ser uma tarefa calmante, porém a máquina Speed Team está aqui para mudar isso. A Speed Team é do tamanho de uma mesa comum e para utilizá-la, basta colocar uma camisa esticada sobre ela, pressionar o botão e a máquina irá dobrar a camiseta em menos de 3 segundos. Após dobradas, elas são empilhadas uma sobre as outras e o processo acontece tão rápido que é simplesmente incrível de testemunhar. Se você for de uma loja de departamentos e precisa embrulhar camisetas em plástico, a Speed Team também tem essa funcionalidade. Ela dobra as camisetas como de costume e para a camiseta em uma posição que deixa extremamente fácil para deslizar um saco plástico. E pronto! Assim você tem uma prateleira de camisetas dobradas 100% prontas de um jeito bem mais rápido. Lasers podem ser muito mais do que um entretenimento de gatinhos. A máquina Thunder, por exemplo, usa o laser para cortar e criar obras de artes incríveis, além de ser uma das coisas mais satisfatórias de se assistir no mundo. Basta programar o Thunder para cortar com o laser onde e como você quiser. Assim, seu laser super poderoso corta madeiras de alta densidade, placas de fibra e até folhas metálicas, criando qualquer tipo de desenho que você imaginar. Pessoalmente, o processo é um pouco lento, pois a máquina pode levar até mais de 1 hora para concluir o trabalho. Mas assistir em vídeo acelerado é o suficiente para fazer os olhos brilharem ao ver a dança do laser em torno do material, cortando sem esforço e deixando para trás uma magnífica arte. Esteja você querendo esculpir alguma arte em madeira ou apenas criando peças piloto no seu dia livre, a Thunder vai tornar a arte que você imaginou em realidade. E se seu desejo é apenas assistir alguém utilizando a máquina, o processo também te deixará de olhos brilhando. Graças à tecnologia, hoje em dia não é mais preciso alguém construir uma estrada tijolo por tijolo. Com a impressora Six Road, podemos implantar uma estrada onde quisermos e fazer todo o processo 5 vezes mais rápido do que se dependêssemos de mão de obra humana. O processo é incrivelmente satisfatório, quase poético. A impressora é a perfeita combinação da tecnologia moderna e do tradicional trabalho manual. Os trabalhadores colocam os tijolos
tijolos soltos no topo da impressora, depois movem os tijolos para uma rampa montando uma série de linhas retas e então a máquina os engole e os coloca literalmente onde você quiser. É absolutamente surreal assistir uma máquina montando a estrada como ela faz e nós poderíamos assisti-la fazendo seu trabalho para sempre. E ainda mais incrível descobrir que esta máquina pode criar estradas com até 6 metros de largura, garantindo que cada centímetro fique em linha reta. Admire o processo da Six Road, mas cuidado para não se hipnotizar. Acredite em nós, é possível. E aí, gostou do vídeo? Já conhecia alguma dessas invenções? Conte pra gente aqui nos comentários. E deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Até a próxima. Tchau!